Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Este é o canal Família EBD, conectada com você. Neste vídeo, vamos ouvir a leitura da lição desta semana. Portanto, aumente o som e boa leitura. Lição 13: O mundo de Deus no mundo dos homens. Texto áureo. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1 verso 23. Verdade prática. Na dispensação da graça, a Igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 1 verso 21 a 23. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Gálatas capítulo 4 verso 3 a 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Introdução. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual, o reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17 verso 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja. Mateus capítulo 5 verso 16. Primeiro tópico: o reino de Deus no mundo. Primeiro ponto: a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1 verso 21 e 22, Isaías capítulo 7 verso 14. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1 verso 32, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 verso 14, ou seja, Nosso Senhor e o Emanuel, o Deus conosco. Mateus capítulo 1 verso 23. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem. Gálatas capítulo 4 verso 4, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Hebreus capítulo 2 verso 14 a 18. Segundo ponto: a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, Nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4 verso 17. Aqui, fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Mateus capítulo 3 verso 2, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Lucas capítulo 24 verso 46 a 47, compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Atos capítulo 26 verso 20, Efésios capítulo 4 verso 28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Atos capítulo 3 verso 19, Romanos capítulo 3 verso 23 a 25, 2 Coríntios capítulo 7 verso 10. Por conseguinte, é papel da Igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mateus capítulo 24 verso 14. Terceiro ponto: os valores do reino.
No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, Mateus capítulo 5 verso 21 e 22, a fuga da imoralidade sexual, Mateus capítulo 5 verso 27 e 28, o casamento indissolúvel, Mateus capítulo 5 verso 31 e 32, a honestidade no falar, Mateus capítulo 5 verso 33 a 37, o não revidar as ofensas, Mateus capítulo 5 verso 38 a 44, a esmola, a oração e a jejum a partir de um coração sincero, Mateus capítulo 6 verso 15 e 16, o não julgar os outros, Mateus capítulo 7 verso 1 e 2, o alerta sobre os dois caminhos, Mateus capítulo 7 verso 13 e 14, a advertência contra os falsos profetas, Mateus capítulo 7 verso 15 a 23, e a exortação para a prática desses valores, Mateus capítulo 7 verso 24 a 35. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, Mateus capítulo 5 verso 48, e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça, Mateus capítulo 6 verso 33. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário, Efésios capítulo 5 verso 8. Segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino. Primeiro ponto, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas capítulo 4 verso 3. Isso quer dizer que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas capítulo 4 verso 4, para remir a humanidade da escravidão do pecado, Gálatas capítulo 4 verso 5 parte A. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas, Gálatas capítulo 3 verso 13, Colossenses capítulo 1 verso 13. Assim, como pecadores, outrora escravos, e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Gálatas capítulo 5 verso 4 e 5 parte B. Segundo ponto, adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Colossenses capítulo 1 verso 21. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Romanos capítulo 8 verso 29, Apocalipse capítulo 2 verso 17. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas capítulo 4 verso 7. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, Gálatas capítulo 3 verso 29, e a vida eterna, Tito capítulo 3 verso 7, Efésios capítulo 3 verso 6. Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória, Efésios capítulo 1 verso 6. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus, Efésios capítulo 1 verso 6. 12 e 14. Portanto, a Igreja nunca terá glória em si mesma, toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmos 115 verso 1, João capítulo 13 verso 31 e 32. Assim, a Igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Efésios capítulo 3 verso 10 a 12. Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD. Terceiro tópico, os males de uma vida no mundo. Primeiro ponto, a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, João capítulo 8 verso 34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, 2 Pedro capítulo 2 verso 19. Pois o pecado torna ao homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João capítulo 8 verso 43. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. João capítulo 9 verso 41. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade,
injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. Romanos capítulo 13 verso 13. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. João capítulo 8 verso 36. Segundo ponto, filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são por natureza filhos da ira. Efésios capítulo 2 verso 3. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Gênesis capítulo 6 verso 5. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5 verso 3 a 6. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. João capítulo 3 verso 18 parte B. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3 verso 18 parte C. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Lucas capítulo 7 verso 30, Atos capítulo 7 verso 51. Assim sendo, somos exortados àquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24 verso 13, Ara. Conclusão. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas capítulo 17 verso 20, isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD.